falar sobre o livro Memória de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro foi o último livro lançado pelo Gabriel Garcia Marques em 2004, anos depois, em 2014, ele faleceu. E esse livro ele é controverso, tem polêmica, e eu vou falar um pouquinho sobre o porquê. Esse livro conta a história do narrador, o sábio. Não é mencionado nenhuma vez no livro o nome dele, ele é um senhor de 90 anos, e todo mundo chama ele de sábio, deve ser porque ele é bem intelectual, ele foi professor, trabalhou no jornal, inclusive ele faz uma crônica dominical, da qual ele pensou em parar de fazer, se aposentar de vez, mas as pessoas gostam muito das crônicas dele, né, e pedem para ele continuar fazendo, assim, até porque ele escreve, assim, sobre tempos idos, né, e as pessoas acham interessante, né, por ele ter 90 anos. Ele nunca se casou, nem teve filhos, e nessa semana em que ele fez 90 anos, ele teve essa vontade, assim, de que ele queria ter uma noite de amor com uma adolescente virgem. Então aí que mora a controvérsia, né? Ele tem 90 anos, tá? Bom, e o livro primeiro fala, assim, a respeito... Ele fala da história dele, da história da vida dele, fala também de como é chegar aos 90 anos, dos problemas da idade também. Ele fala que ele começou a sentir a idade quando ele começou, assim, contar histórias que ele já tinha contado para amigos, ou ele entrava no chuveiro de óculos, ele começou a perceber que tinha alguma coisa errada, assim. E ele fala, assim, que sobre quanto à sexualidade, que você pensa, 90 anos, ele quer ter uma noite de amor com uma virgem, mas ele fala, assim, que tem problemas, sim, mas, assim, ele vê, assim, ele fala aqui que os rapazes de 80 reclamam, né, da vida sexual, mas ele ri. Os rapazes de 80 anos reclamam da vida sexual, e ele ri porque pensando que com 90 anos é bem pior, e eles que não sabem. Mas, assim, daí ele conta que a vida toda dele, que ele sempre foi um homem, assim, sempre que frequentou muitos bordéis e prostíbulos. Ele nunca, assim, se comprometeu. Não, teve uma pessoa que ele se comprometeu até, que foi o máximo que ele quase chegou a casar, que foi com a Ximena, que é uma moça que gostava muito dele, mas ele acabou desistindo do casamento e tal, ela saiu da cidade, casou, outras coisas. Mas aqui ele sempre saiu com prostitutas, sempre muito conhecido nos bordéis. Daí ele fala aqui: nunca me deitei com mulher alguma sem pagar, e as poucas que não eram do ofício convenci pela razão ou pela força que recebessem o dinheiro, nem que fosse para jogar no lixo. Né? Então ele se acostumou sempre a sair com essas mulheres, né, com as prostitutas e tal, já era bem conhecido delas, tinha até uma que gostava dele, que agora eu não me lembro o nome, e tinha algumas que... Ele saiu também com a mulher que trabalhava na casa dele, a Damiana, tal, mas, assim, nunca teve algo mais profundo, assim, a ponto de querer casar. E a mãe dele, antes de morrer, pediu para ele que ele se casasse, e se ele tivesse uma filha era para colocar o nome dela, que é Florina, ou Florinda, posso estar enganada, que é o nome dela e o nome da mãe dela, mas ele, né, acabou que ele nunca casou, nunca teve algo, assim, mais profundo do que essas noitadas que ele tinha com essas mulheres, mesmo aquelas que pareciam realmente gostar dele, se apaixonar, alguma coisa o impedia. Então mostra, assim, que de certa forma ele é um homem muito bem sucedido, mas, assim, sempre foi muito solitário. Porque essas noites passavam e tal, e o tempo foi passando, e ele sempre achava que de repente podia casar, mas não parece ser que essa foi a vontade dele realmente. Então ele, um dia, quando ele decide que ele quer ter uma noite de amor com uma virgem, ele liga para Rosa Cabaças, que é uma cafetina que ele nem sabia se estava viva ainda. E quando ele liga para ela, ele fala para ela tá viva, e ele fala o que ele quer. Ela diz que ele tá louco, que é muito difícil encontrar uma jovem virgem. Só que ela procura e acha uma menina de 14 anos. Então aí, né, tá uma controvérsia, uma polêmica bem grande, assim. Mas, tipo, o livro, assim, não é no estilo Lolita, sabe? Tipo, o, o autor, o sábio aqui, né, não é nada naquele estilo Humbert, que acho que é o nome do principal da Lolita, tipo. Então, a gente passar
essa estranheza de, né, uma menina de 14 anos, né? Aqui conta essa história da menina. A menina é uma menina muito pobre, que trabalha numa fábrica de botões, e ela vai fazer isso porque ela precisa do dinheiro, ela cuida dos irmãos pequenos, cuida da mãe. Então ele aceita, mas assim... e então, tá, daí quando ele chega lá no quarto, a menina, tipo, tá exausta, dormindo. A cafetina deu até um pouco de bebida pra ela se soltar, ela acabou dormindo exausta, que ela tava de trabalhar, e ele não teve coragem de acordar ela. Então ele decidiu deixar assim mesmo, que ele disse que, né, isso aí era pra mostrar pra ele que a vida dele sexual já tinha acabado, né? Então, ele, daí, noutra noite, a Rosa Cabaças falou da menina, que a menina, né, acabou dormindo e estava envergonhada, então ela queria, né, de novo, né, tipo, pra ver, porque senão a Rosa Cabaças ia fazer cabarcas, ia fazer, talvez ela devolver o dinheiro, não sei, mas a menina daí aceitou. O nome da menina não fala em nenhum momento, só fala menina, mas o sabe começa a chamar ela de Delgadina, que é de uma música. Daí a gente conhece ela por Delgadina. Então, nas outras noites acontecia a mesma coisa, ela dormia ou ficava semi-acordada, com os olhos fechados, e ele ficou encantado com isso. Ele tocava ela, assim, tocava os cabelos dela, cantava pra ela, e ele se acostumou com essas noites em que ele sempre ia lá, ela ficava nua, assim, na cama, e ele ficava do lado dela e dormia do lado dela, conversava com ela, assim, ela abria os olhos, cantava pra ela, lia, botava a música. Ele inclusive comprou uma bicicleta nova pra ela ir pro trabalho. E disso, assim, foi se transformando em um amor. Daí é que fala o primeiro amor na vida de um homem de 90 anos, né? O homem que se apaixonou aos 90 anos pela primeira vez. Claro que tem essa polêmica, né, dela ser uma menina. São tempos, né, tempos idos, tempos atrás, mas mesmo assim, né, ficou, né, não tem como negar, né, que é polêmico. Mas ele não é nenhum pervertido, como a gente vai lendo aqui, sabe? Não é nada assim. Mas assim, aqui no livro, por exemplo, não descreve, não sei se é spoiler, mas não descreve, fala o que poderia acontecer, mas não descreve nenhuma cena de sexo entre ele e a menina. Ele gosta, assim, tipo, do que eles fazem, que é ele dormir do lado dela, ela nua, adormecida, ele conversando, trazendo presentes, trazendo joias, coisas pra ela, né? E dá a entender que, assim, não vou contar, mas dá a entender que ela também tá realmente gostando dele, mesmo sem ver ele. Mas ela sabe, né, que ele é um idoso de 90 anos. E ele se apaixona, ele fala que num desses dias ele encontra uma prostituta do tempo que ele era jovem, que gostava dele, que realmente era apaixonada por ele. E ele... acho que eu tô confundindo. Não, assim, tipo, eu tô confundindo com o filme. É que tem um filme também, tem umas fotos que eu tô mostrando aqui. Essas fotos são do filme. E eu vi o filme também é bom, mas o livro é infinitamente melhor, mas eu recomendo os dois. Primeiro o livro, depois o filme, né? Então essas fotos que eu vou mostrar aqui são do filme. E no filme tinha essa prostituta que gostava muito dele, agora não me lembro o nome dela. Mas aqui no livro ele encontra essa prostituta de novo, eu vou ter que chamar ela de prostituta porque eu não me lembro o nome dela. E daí, então, ele conta que ele tá apaixonado, conta a história toda da menina e tal. E ela fala pra ele pegar e fazer amor com essa menina, porque ele não pode morrer sem saber o que é fazer sexo com uma pessoa quando se está apaixonado, porque ele não sabia disso. Sempre foi, assim, por prazer, por festa, por farra, né, a vida inteira, com prostitutas. E mulheres iam e vinham na vida dele. E, né, e eu não vou falar muito mais, né, porque o livro é bem fininho, né, senão eu vou acabar contando, mas assim, a história continua, ela fica assim em aberto, porque não vou dizer, né, mas ele não acaba com a morte dele, sabe, tipo, que é o que o Victor fez pense, mas assim, continua assim pra gente pensar o que vai acontecer, pra ele mostrando assim, que ele fala que quer chegar aos 100 pra poder continuar, né, com a menina, Delgadina, e acontecem outras coisas aqui. Sobre o título, assim, eu sempre falei Memórias de Minhas Putas Tristes, mas na verdade é Memória, sempre... Eu já vi outras pessoas também que já leram Memórias, mas é porque quando ele tá contando a história dele, que ele tá falando, ele fala que um bom título pra história dele seria Memória de Minhas Putas Tristes, lembrando de tantas mulheres e prostitutas que passaram pela vida dele, né? Então aqui tem até a capa
idoso. Bom, gostei do livro, eu super indico, né? Tipo, superadas algumas controvérsias, né? Controvérsias, mas um bom livro. Bom, eu já li Cacau, do Jorge Amado, e esse vai ser minha próxima resenha, gostei bastante. E agora eu nem comecei, mas eu vou começar a ler Moll Flanders, do Daniel Defoe, aquele que escreveu Robinson Crusoe. Esse livro é sobre é a história de uma mulher que foi baseada numa história de uma criminosa da vida real. Tal. Então, é isso, se inscreva, obrigada.